Boa noite, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje, dia 28 de maio, quinta-feira, são 8 horas e nós vamos conversar com um cara super bacana, um especialista no segmento de automóveis, tem mais de 20, não, vai estar fazendo agora 20 anos de experiência nesse mercado, já viveu muita coisa, vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente, mas principalmente vai falar sobre as tendências, sobre as novidades, o que está sendo acelerado, o que a gente vai ver nos próximos meses e anos no mercado automobilístico. Então, não em lançamentos de carros, mas na cultura, no hábito de consumo do público. Então é isso que a gente vai falar com o Felipe Pessoa, que é diretor da Carbig, que é a empresa de seminovos do grupo Carbel. Eu fiquei super feliz dele ter topado o papo. Beleza? Pessoal, nossa live é sempre muito participativa. Mande suas perguntas e comentários para o Felipe. Ele vai, o máximo que ele puder responder, ele responde ao vivo para você. Assim que a gente termina a live, a gente compartilha aqui no IGTV da LZ, você consegue acompanhar aqui pelo Instagram, ou na semana que vem a gente baixa, edita e coloca lá no YouTube da LZ, é só você procurar no YouTube por LZ, MKT e Negócios. Muito obrigado, muito animado com o papo. Bom, o povo já está aqui participando, aqui falando que esse é top. O Filipão é um cara realmente diferenciado. Vou aguardar aqui que ele acesse. E aqui, muito bem. Já convidei, ele vai aceitar. O que é isso? Ah, hein? O homem está Aí, ó. preparadíssimo para vender, para posicionar a sua marca e contra o coronavírus. É o Carbig contra o Corona. Difícil foi arrumar uma máscara para caber na minha cara, né? Minha cara é muito grande. Dá duas máscaras? Como que foi a estratégia? Usou uma lona de circo, mas deu certo. Boa demais. Ô Felipe, obrigado, cara, por você ter aceitado o convite. Fiquei super feliz. A gente se conhece há pouco tempo, mas é um cara, um profissional que eu respeito demais. Tem muito conhecimento, viveu muita coisa nesse segmento de automóveis. Então, obrigado demais por ter aceitado, viu? É recíproco, eu sou um grande admirador do seu trabalho também. Desde a primeira reunião que eu tive com você lá na Fiat, eu falei, esse homem aí agrega, viu? Preciso de estar perto dele. Se Deus quiser. Ó, já agradecer a participação do Luan Felipe, do Nedson Lúcio, esse é top, da Daniele Simon. O Luan tá aqui. Opa, do Luiz Gustavo, do Conrado, do Darcy, ou da Darcy, não dá para eu saber aqui. Leonardo Castro, do Gustavo Madureira. A Daniela tá aqui, ó. Felipe é o cara, Neto. Parabéns, Felipe. Obrigado, Dani. Júlio tá aqui também, Ed Leal. Rony Carlo também tá participando. Marcelo Peixoto. Obrigado, meu. Gustavo Madureira. Tô gostando de ver. Priscila. Isso mesmo. Tô gostando de ver o pessoal participando aqui. Essa turma é boa. O Felipe é uma pessoa e gestor incrível. W. Ribeiro, Manuel Magalhães. O povo tá entrando e participando. Tô gostando de ver, pessoal. Ô, Felipe, Coisa boa, hein? Vamos começar com a sua história. Como que você foi parar no segmento de automóveis? Qual que foi essa mosca e paixão ou cachaça? Tem vários nomes que te fizeram trilhar esse longo caminho que você foi crescendo aos poucos no segmento. Conta pra gente. Ô Luiz, acho que eu já nasci apaixonado por carro, sabe? Eu tinha 6 anos de idade, meu pai já pegava o jornal, eu morava em São Paulo, pegava lá o estado de São Paulo, e eu decorava os valores de tabela de todos os modelos. Naquela época a gente ainda tinha poucos modelos e versões, para uma criança de 6 anos ainda dava, né? Mas eu já decorava preço de carro, com 6 anos de idade. E eu lembro da minha infância, as minhas calças eram todas com aquela emenda de couro nos joelhos, porque eu brincava de carrinho o dia inteiro. Era carrinho para cima e para baixo, então eu estou dentro de um velotrol ou brincando de carrinho, então isso já é antigo, né? E quando eu fiz 19 anos, eu falei, eu tenho que entrar nesse ramo.
e um amigo gerenciava uma loja, falou, você não quer vir trabalhar aqui não? Ele desligou o telefone, eu já estava na porta da empresa dele, já com o meu currículo na mão e falou, agora você tem que me contratar, não tem volta mais não. E comecei minha carreira com 19 anos de idade, há 20 anos atrás, em uma agência de automóveis chamada Bueno Car. Ela já não funciona mais hoje, infelizmente, mas... e eu fiquei 3 anos lá, na Bueno Car, de 2000 a 2003, Era e ali na depois eu vim Amazonas? para Amazonas com Barbacena. Lembro demais. Foi um grande aprendizado ali para mim. E a gente mexia com carros multimarcas, eles seminovos. Eu comecei minha carreira em seminovos, apesar de ter ficado depois 14 anos em carro zero, até voltar de novo para os seminovos. Então foi bom, uma experiência muito boa. Depois eu já tenho 16 anos de Grupo Carbel, que é um grupo que eu amo muito, 16 anos já. Já há 12 anos atuando na área de gestão. Já comecei no Grupo Carbel como vendedor de veículos novos. Na época era vendedor trainee. Alguns amigos estão aqui na live, eu comecei junto com eles aí. E depois eu fui para vendedor master, sênior, enfim, até assumir a supervisão de veículos novos. Depois eu trabalhei um bom tempo no B2B, que é uma paixão que eu tenho, vender para empresas, grandes frotas. E estou à frente do Carbig há 3 anos. E a gente não tem jeito, né? Começamos nos usados e voltei para esse amor antigo, que é uma delícia de trabalhar. E a gente está aí agora com carbig.com. Muito bem. E até para falar para as pessoas, né, pessoal? É óbvio que, quer dizer, não sei se é óbvio, né? Mas se fala muito de lançamentos, de carros novos, das grandes marcas, dos carros de luxo. Mas no Brasil, o volume de carros usados vendidos no Brasil, ele é muito maior do que o de carros novos. Então é um negócio interessante, né, Felipe? Porque as pessoas às vezes não param para pensar. São 5 carros usados para cada novo vendido. Nosso país tem uma pirâmide social com uma base muito robusta ainda, né? Claro. Então, a gente ainda tem um mercado muito grande em virtude dessa pirâmide social do Brasil para veículos seminovos. Tanto é que quando a gente vai analisando ano a ano, os que a gente chama de mais velhinhos, né, eles usam esse nome nas nomenclaturas de Fenalto, eles estão sempre, ano a ano, crescendo mais as vendas em virtude dessa pirâmide social que a gente tem no Brasil, né? Isso mesmo. Agradecer a participação do Fernandex23 aqui. O Breno está aqui com a gente. João Augusto Vale, parabéns. O Rômulo Extranet, sacanagem esse Felipe, top demais. O Manuel Magalhães, não tem gestor melhor. João Pedro, parabéns, Filipão. O Rodrigo Augusto, Filipão, peça raríssima. A Daiane Araújo está aqui. Luciana Albergaria. Agora não sei se é Apple BH. AP Leal BH. AP Leal BH. Fala aí. O Conrado Wild, Paixão de Berço. O Rodrigo Augusto, lá em Vinhedo. Opa! Oi, Felipe. Vinhedo. Edu Siriano tá aqui. O AP Leal ralou muito lá. Eu acompanhei, sucesso. Sou irmão do Felipe. Muito bem. Maíra Ribeiro. O Antônio Xará na estrada. Avalei muito carro pro Felipe. Verdade. O Madureira fazendo história. O Luan, carbig.com é a melhor. Pô, tô gostando de ver. O Rodrigo Augusto, competência em pessoa. A doutora Gisele Arruela tá aqui também. O Denis, o Nedson, nossa senhora. O Thiago Silva, Filipão Top, o Gleison Silva, o Rodrigo Mazzoni, meu irmão. A doutora Gisele, Felipe sinônimo de competência. A Marina, meu gestor, o melhor. Que é isso? Obrigado, hein, gente? O Poloine tá aqui também. Que é isso? A participação do povo tá insana aqui. Eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo. Além de tudo, você faz um churrasco fora de série.
Eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo, eu combinei só com uma parte de pagar aí, viu, gente? Tô gostando de ver. Ô, Felipe, você contou um pouquinho da É. sua história e eu queria que você falasse um pouquinho do presente e do futuro do mercado automobilístico, né? Mercado automobilístico nos últimos 2, 3 meses, um mercado duro, né? Um mercado difícil, um mercado onde as vendas tiveram uma queda, mas eu achei interessante que o Grupo Carbel e a Carbig conseguiram desenvolver ações alternativas, ousadas, inovadoras, para tentar fazer diferente e, quem sabe, muitas dessas ações estão servindo de aprendizado. Porque assim que a gente estiver voltando desse isolamento, muitas das ações fiquem ou até sejam melhoradas e incorporadas à cultura de vocês. Pois é, Luiz, olha só, a gente está tendo uma experiência fantástica. Por incrível que pareça, as pessoas às vezes olham para mim e falam assim, cara, como é que tá? Você está sentindo muito? Eu falei, eu estou numa animação como eu nunca tive, porque a gente está vendo uma aceleração de várias ações que a gente já vinha planejando ao longo do tempo, do Carbig em casa, essa entrega do carro na casa do cliente, esse atendimento virtual. A gente já trabalhava no nosso site com fotos em 360 por dentro e por fora do carro, uma tecnologia que a gente tem exclusividade no Brasil. Então, assim, a gente já tinha essa cultura de tentar levar para a casa do consumidor cada vez mais uma acessibilidade aos nossos carros, principalmente um carro seminovo. A gente precisa que o que ele vê na casa dele seja o mais próximo da realidade. Então, a gente já sempre veio muito com essa... Só para você ter uma ideia, hoje no Carbig, nós temos 3 estúdios que são poucas empresas no mundo que têm a qualidade desses estúdios. O investimento, para você ter uma ideia, de R$ 500.000 para fazer 3 estúdios, para justamente levar essa transparência para o consumidor, essa experiência para o consumidor. Então a gente realmente já estava trabalhando muito forte isso, a gente já tinha criado uma equipe de primeiro atendimento para que aquele cliente que sempre mandava ali uma intenção de compra via e-mail, que hoje é o principal canal de veículos seminovos, né? Hoje a gente olha na internet o carro, então a gente já tinha uma equipe de front ali que já mais de 90% das intenções de compra eram respondidas em até 1 hora, que sempre foi um gargalo das empresas de carro. Você mandava um e-mail ali, hoje o canal é a internet. Você mandava ali uma intenção de compra e não tinha ninguém ali do outro lado para responder em tempo real. E a gente já está trabalhando forte agora para que essa experiência seja em menos de 20 minutos, para que o cliente... Aí a gente fala o seguinte, ó, uma intenção de compra via e-mail tem que ser igual uma ligação, tem que atender na hora. A gente não pega uma ligação e fala, daqui a 1 hora eu ligo, eu retorno. Não, então a gente tem essa cultura, estamos trabalhando forte para melhorar isso. Então o Carbig já vinha trabalhando, acho que a gente acelerou e tem coisas muito bacanas vindo aí, viu? Que a gente não pode abrir aqui ainda, mas tem muita coisa boa. Muito legal. Vamos falar um pouco de uma forma mais abrangente, agora não só de Carbig, de Grupo Carbel, que é uma referência em Minas Gerais, né? Óbvio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você é um estudioso, acho que você está até fazendo uma pós, né? Você está fazendo uma especialização, você está me contando. Sim, sim. Na FGV, se eu não me engano, né? Sim, sim. Isso, na Sendo FGV. muito bacana. Isso, e acaba você trocando ideia com pessoas do Brasil inteiro, de vários segmentos e também do segmento automobilístico. E até por estar há muito tempo no Grupo Carbel, o Grupo Carbel ele se relaciona com várias outras lojas de seminovos, outros grupos, grupos do interior, grupos fortes pelo Brasil, e vocês acabam interagindo e trocando essa ideia, sem contar o Fenalto, o Fenabrave e outras instituições ligadas ao segmento, né? E aí o povo fala assim, não, agora vai virar todo mundo vai andar de aplicativo. É todo mundo Uber 99, Cabify e ninguém mais vai comprar carro. Eu, inclusive, vou te colocar uma experiência minha, tá? No ano passado eu moro aqui em Nova Lima, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos. E fiquei falando, não, Paty, a gente tem 2 carros, falei, Paty, aqui numa boa. Vamos vender um carro, eu vou ficar de aplicativo, vamos ver qual é que é. E fiquei 3 meses nessa, Felipe. E aí entendi que não é o meu perfil nesse momento de vida. Talvez em outro momento, quando eu for mais velho, quando meus filhos já tiverem uma autonomia maior, beleza. Mas nesse momento eu tenho uma dependência, eu preciso de uma agilidade maior no ir e vir, e o aplicativo não me resolveu. Eu fiz o teste na prática, fiquei 3 meses sem carro só com o aplicativo, e para mim, né, essa é uma experiência própria, não necessariamente para outras pessoas, para mim não adiantou.
eu tenho a sensação seguinte, tem consumidor para todos os tipos e todos os gostos. Tem o cara do aplicativo, tem o cara que quer comprar o carro e trocar de 5 em 5 anos, tem o cara que quer trocar de carro todo ano, tem o cara que só compra o seminovo, tem o cara que só compra o zero, tem o cara que quer alugar, tem um cara que quer compartilhar. O que você tem visto dessas tendências do mercado automobilístico? Pois é, olha só. Muito legal essa sua pergunta, né? Eu acho que, como você disse, tem perfil para todos esses tipos de produto, né? Da mesma forma que o Uber para você foi uma experiência legal, mas você não achou tão conveniente dar continuidade, nós temos pessoas que só andam de Uber e estão felizes assim, estão economizando. Depois dessa pandemia, né, nós estamos no período de pandemia, mas a China, que já está voltando, né, desse período de pandemia, só para você ter uma ideia, lá as vendas de carros estão a todo vapor, estão maiores do que o período pré-pandemia, porque olha que movimento interessante. Lá na China, as pessoas estão com medo de andar de ônibus, de andar de carros compartilhados, com medo do contágio, né? Então, eles estão voltando a ter carros próprios em virtude dessa pandemia. Então, assim, a gente vê que o mercado ele tem perfil para tudo, depende de cada lugar do mundo. Mas hoje, a gente vê muito forte, uma tendência muito forte do mercado automotivo, sim a entrada de carros compartilhados. Né? Hoje, para você ter uma ideia, olha que legal. Tem prédios que tem carros compartilhados na garagem do prédio. E faz todo sentido, porque às vezes você vai num prédio, tem aquele tanto de carro parado, né? Cada morador com 1, 2, 3, 4 carros. E se a gente for pegar a utilização daquilo, é muito pequena, quando a gente olha isso no montante, né, de um prédio inteiro. E aí o Grupo Carbel entrou nesse negócio. A gente tem uma empresa que chama Usicar. A Usicar, ela tem dois produtos. Um deles é o carro compartilhado, que a gente vai ter isso em aeroporto, a gente já tem hoje em prédios, e um custo assim extremamente acessível. E a gente também tem o carro por assinatura. Eu não quero imobilizar meu dinheiro num carro. Eu vou alugar ali esse carro durante um ano, eles customizam um carro para mim. E foi interessante que o Grupo Carbel tem 50 anos de mercado. O Grupo Carbel anunciou assim: não compre carro. A gente tem aprendido que, se não for a gente para criar algo que mate o nosso próprio negócio, alguém vai criar. Claro. E que seja a gente para ter isso no nosso portfólio. Então, a gente pega um grupo tradicional de 50 anos, né, ali o business, core business, vender carro, vender carro, vender carro, e o grupo anuncia: não compre carro. É muito louco isso, né? Mas é o que a gente tem vivido ultimamente. Então hoje a gente está vendo carros por assinatura, a gente está vendo hoje carros compartilhados, o próprio exemplo da Usicar e Usicar Go, que é o compartilhado. A gente está vendo um movimento na Europa de aluguel de carro usado. É mais um produto no portfólio. Eu tenho lá um estoque de carro usado de 30 milhões de reais. Eu fico com esse carro parado. Por que não alugar esse carro por alguns dias para o cliente? Entendeu? Então isso já é um movimento que já está acontecendo. A gente já tem isso na Europa, empresas que você entra no site, igual você entra no carbig.com, você entra no site deles, está lá, comprar ou alugar. Então a gente já tem esse movimento. A gente tem o Airbnb de carro. Lá na Europa, tem um site muito conhecido lá, aqui no Brasil também tem, acho que foi até você que comentou comigo, Luiz, que aqui tem em São Paulo também, mas ainda está numa escala menor. Mas na Europa você tem um Airbnb de carro, chama Turo, se eu não estou enganado é Turo, que você entra no aplicativo e aluga o carro de uma pessoa física. Olha que interessante. Claro que aqui no Brasil a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Porque tem ainda pequenos ajustes, né? Alguns pequenos ajustes, né? Mas a gente tem isso. Então, assim, a gente cada vez mais está tendo novas tecnologias que permitam que o consumidor escolha a maneira dele se locomover. E uma tendência que a gente tem, a nova geração, ela está menos preocupada com a posse. Ela está preocupada, não é que carro que eu vou ter. Ela quer como que eu vou me locomover de A para B.
Então, esses produtos eles encaixam muito bem com esse perfil novo do consumidor. Claro. E outra coisa, o ciclo de vida da pessoa. Às vezes o jovem vai para o Sim. aplicativo, aí ele casou e tem um filho, aí o filho com o aplicativo já é um pouco mais difícil. Aí a gente está discutindo a questão das moradias, né, Felipe? Só para você ter uma ideia, eu fiz uma webinar com os presidentes da MRV e da Direcional. E Eu vi esse eles sucesso. falaram muito sobre essa questão da plataforma de habitação. Eles também não estão preocupados só em vender apartamento. Porque eles mostraram o seguinte, o cara é jovem, ele vai alugar, porque às vezes ele vai morar em vários lugares. Aí ele Sim. casou, ele juntou, ele vai querer um ponto fixo. Depois ele foi para a segunda ou terceira moradia, às vezes ele vai querer morar em casa. E aí já não é o produto apartamento, é o produto lote. E ele vai construir a casa dele. E às vezes ele pode alugar a casa, ou construir a casa, ou comprar a casa, ou financiar a casa, ou compartilhar a casa. São muita coisa. Eu acho assim, eu acho interessante e o Grupo Carbel estar atento a isso, é uma plataforma de mobilidade. Se o Grupo Carbel for a referência para as pessoas, ela vai fazer negócio. E o cara pode começar, às vezes, alugando o carro por um tempo menor, até para testar o carro. Eu fico vendo amigos meus. Tem um amigo meu que comprou um carro caríssimo, caríssimo, e usou o carro 3, 4 meses. Eu falei, não gostei do carro. Porque ele fez um test drive que deu a volta no quarteirão. É complicado, você não conhece um carro dando a volta no quarteirão. Você conhece o carro no dia a dia, né? Então tem usos diferentes também. Acho bastante interessante. Agradecer a participação da Fernanda Guimarães, do Eliezer Costa, da Renata Malta, do Rodrigo de Vasconcelos, o Gleison Silva, esse cara é top. O Rony Carlo, hashtag famíliacarbig.com. A Vera Lima, Felipe Etés, a Maíra Ribeiro está aqui, o Glênio Júnior Alamo Motos está aqui também, a Jana Menezes, a Daniele Simon, hashtag vem pro Carbig, o Gustavo Madureira, Carbig igual nova experiência de compra que veio para ficar, Rodrigo de Vasconcelos, fantástico, Mário Ferreira Zuba está aqui, Desculpa, Apeleal. O Apeleal tá falando, fala mais devagar. Eu não sei se você tá falando comigo ou com você, mas eu vou respeitar. Os dois falam rápido mesmo, tá tudo bem. Serviu para os dois. Lucas Lauro tá aqui. O Rodrigo de Vasconcelos. Comprei um carro na Carbig semana passada. Foi excelente a experiência. Muito bem. Que bom, hein, Rodrigo? Que bom, hein? O Júlio Laguna. Exemplo de profissional moderno e atualizado, inovador, falando de você, obviamente. O Thiago Sorriso está aqui, a Silvia Faria, show. A doutora Gisele Arruela, visionário. O Gustavo Madureira, vamos vender para eles também. Deve ser... Aí, Luiz. Tá falando aqui. É de você, é de você. Com certeza. Já vendeu, né, gente? Comprei. Já vendeu, eu tava esperando você falar. Comprei um Corolla para minha esposa lá na Carbig, viu? Foi. Já sou, além de parceiro, sou consumidor também. A peça foi super bem atendida. Mandar um abraço pro Hugo, lá da Carbig, da Contorno. Contorno, muito bem atendido pelo Hugo. Abraço, Hugo, obrigado. E o Parabéns, gerente Hugo. também, que eu esqueci o nome do gerente, Gilson e Calixto. Isso, um abraço pro Gito e pro Calixto lá. Marcelo Peixoto, todos vão comprar para se sentir seguros nesse momento. Nayara tá aqui. O Netson, vai na Carbig Savassi ou a Carbig vai até você. Aí, ó. O povo tá aqui. O Carlos tá aqui, boa noite. O Thiago também tá aqui. A Sheila. Não, mas muitas. O Carlos Carbig, grupo de sucesso, mas muitas participações. Estou gostando de ver. Eu gosto é de quando as pessoas participam e perguntam. Por favor, gente, façam perguntas para o Felipe, tá? O Felipe Muraski, grande Felipão, cara referência no mercado. A Bia Cardinho, Felipe é top. O Glênio Júnior, grande Felipe, assunto muito pertinente ao nosso mercado. Felipe tem uma visão e experiência 1000. O Gustavo, as pessoas precisam se locomover e buscam a melhor forma que podem e ou querem para isso. Gente, muito bem, vou passar aqui um pouquinho, tem muita participação, não vou conseguir ler todas, tá? Mas fiquem à vontade. Além aqui dos comentários, ao lado dos comentários tem um pontinho de interrogação, onde você também pode fazer a sua pergunta
através de lá, tá? Fiquem super à vontade. Aí, ó. Minha querida mãe está perguntando para você, Felipe, a consultoria Eu vou. familiar. Aham. Hora de comprar carro novo ou não? Fala com sinceridade. Pode responder já? Pode. Mas é com certeza que está na hora. Não, mas brincadeira à parte, independente de ser um carro novo ou seminovo, no caso de carro novo, as montadoras, por incrível que pareça, contrariando um pouco a nossa tendência, uma tendência que a gente achava, elas já estão anunciando aumento de preço, em virtude também do dólar. O câmbio está totalmente desfavorável nesse momento. Tem muita peça que é comprada em dólar, Claro. então eles não vão conseguir segurar esse aumento, realmente, porque explodiu. Então, ainda as concessionárias ainda estão com estoque antigo, ainda estão com estoque com preços bem mais acessíveis. Os bancos estão, nesse momento, fazendo muitas taxas subsidiadas. Só para você ter uma ideia, no Carbig hoje, se você for comprar zero usado, Carbig hoje, as 12 primeiras parcelas, o cliente pode pagar elas R$ 199. E não tem pegadinha, não tem nada não. Carros acima de 2018, se você for comprar um carro lá, as 12 primeiras, R$ 199. Sem ter um juros abusivo para isso. Porque antigamente, às vezes, eles faziam uns planos assim, e depois ficava a conta ficava muito cara. Hoje não. Hoje você consegue ter essa acessibilidade. Muita gente que está pagando prestações hoje de R$ 1.000 no carro que tem atualmente, ele entrando com o carro lá, eu quito o financiamento desse cliente, e ele vai pagar as 12 primeiras com 199, então dá um alívio. A gente criou lá no Carbig agora o plano alívio, que são as 12 primeiras parcelas a 199, o IPVA 2020 já pago, né? No caso de carro zero não tem essa facilidade, transferência grátis. Então, assim, a gente está também trazendo para o consumidor opções. A primeira parcela para 120 dias, a gente também tem essa opção para poder aproveitar esse momento, né? Então, aproveitem. Quem perguntou, a hora é agora. Roberta, minha querida mãe. Ô Felipe, você falou essa questão dos preços e a questão do crédito. Você falou um pouquinho que os bancos estão subsidiando. Qual que é o percentual aproximado de pessoas que financiam ou compram carro à vista hoje com vocês? E o que vocês têm visto de plano? Assim, normalmente tem um prazo médio, né? A pessoa financia em 24, 36, 48. A tendência é que isso aumente com uma taxa de juros mais competitiva. O que você tem visto nesse sentido? Bom, hoje os prazos médios de financiamento, eles não têm mais aqueles prazos de 60. Existe, mas são produtos menos utilizados. Hoje fica entre 36 e 48 meses, é um prazo médio de financiamento para carro usado, e para carro zero fica entre 32 e 40 meses. Essa é a média de prazo. É claro que no momento desse de crise, os bancos eles estão um pouco mais seletivos, vamos falar assim. Porque a inadimplência começa a aumentar e eles já começam também a ficar mais seletivos na aprovação de crédito. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a cada 10 fichas, num momento bom de mercado, a cada 10 fichas, 7 aprovam. Hoje a gente está no momento que a cada 10 fichas, 3 aprovam. O Grupo Carbel, a gente anda um pouquinho diferente disso, porque no Grupo Carbel a gente se antecipou, por isso que a gente fala de inovação, de tendência, a gente se antecipou uma tendência que poucos grupos no Brasil têm, que eu tenho uma mesa de crédito. Essa mesa de crédito, ela tem lá 20 bancos trabalhando com ela, antes de passar a ficha para qualquer banco, ela já faz uma análise do score daquele cliente, ela já direciona para o banco melhor. Então, a gente consegue ter quase o dobro, só para você ter uma ideia, essa informação de ontem, carro usado estava com 65% de aprovação de crédito no Carbig. No Brasil, 30%. Então, a gente consegue estar acima do dobro do Brasil, no sentido de aprovação por essa antecipação à tendência. Como a gente está falando de tendência, né? Nós nos antecipamos, há 5 anos atrás, criamos esse setor que alavanca muito as nossas vendas, né?
Exatamente. Você respondeu a pergunta do Gustavo Pomi, que perguntou exatamente com relação ao financiamento que você espera dos bancos nesse momento de crise. Você falou um pouquinho disso agora, Sim. né? Exatamente. O Glênio comentou o seguinte: o preço dos seminovos vai se manter estável. Em relação aos seminovos, você acha que não vai ter aumento de preço e talvez até uma condição especial que se consiga no seminovo? Eu contradizer o Glênio, presidente da Soveng, queridíssimo Glênio, é muito difícil, né? Porque ele tem informações privilegiadíssimas. Mas eu também estou dentro dessa linha do Glênio. Nós estamos tendo uma diminuição do ticket médio e não uma diminuição do preço do carro em si. Uhum. Como o zero está começando, vai ter um aumento de preço, então o carro usado ele tenderia a subir. Mas com o momento de crise, então assim, ele ia subir, mas também não vai cair. Então ele deve ficar assim, estável. Mas o nosso ticket médio, a nossa procura, ela está vindo mais para carros mais baratos. Então a gente teve, para você ter uma ideia, de março para abril uma queda, de março para abril não, do primeiro trimestre para abril, uma queda de 10% no nosso ticket médio de vendas. A gente vê essa tendência de ter uma queda no ticket médio. Até porque muitas pessoas, assim como aconteceu na China, muitas pessoas devem sim voltar a comprar carro. E pessoas que andavam de Uber, que estão com medo desse compartilhamento, que estavam ali, mais cômodo para mim, às vezes pegar o metrô, aqui perto da minha casa, eles vão voltar a comprar carro para poder ficar ali menos exposto, né, ao vírus. Perfeito. O Rony Carlo está comentando aqui, ó, troca programada, muito top. É uma outra saída que as empresas, as montadoras já estão começando a utilizar, né, Felipe, em relação à troca programada. Ou seja, você compra um veículo, depois de 2 anos ou de um prazo específico, você devolve aquele veículo, você tem um crédito para já comprar um veículo novo daquela montadora. Como que você está vendo essa questão? Sim, esse é um plano que já tem uns 3 anos no mercado. Nesse formato, ele já existia há muito tempo, chamava plano balão, mas eles fizeram um modus operandi melhor para esse plano. Então hoje a gente tem, você dá uma pequena entrada, fica com parcelas reduzidas. Eu tenho até cliente na live aqui que usou esse plano aí. Fica com parcelas reduzidas e depois paga aquele montante final, ou a gente garante a recompra daquele carro do cliente, né? Quita o que está faltando lá, e o que sobrar daquela quitação, né? Então o carro custa, eu vou avaliar em 50 mil, deve 30, os outros 20 viram entrada para o novo carro que ele for comprar. Então eu garanto essa compra de volta. Então ele fica com, muitas vezes ele até consegue comprar um carro do nível superior ao que ele queria, porque ele fica com uma parcela reduzida, né? Então tem muitos casos assim, ele está olhando um carro médio ali, um sedã, e ele pode ter acesso a um SUV, na mesma prestação que ele tinha no sedã. Claro que com uma parcela final maior, mas a gente garante a operação para ele. Que legal. O Mário, Carbig muito top, só compra o carro com eles. Confiança e garantia, Carbig sempre foi diferenciada. A Mayra Ribeiro, Felipe, mais de 15 anos no mercado de veículos. O que você fez de diferente para chegar onde está? Ó! Que resposta. Essa é difícil de responder, hein? Eu sempre fui apaixonado com o que eu faço. Então, assim, a gente está falando de tendência do mercado automotivo, mas independente de qualquer tendência que existir, tudo que a gente fizer com amor, a gente vai conquistar o que a gente quer. Maravilha. Então, eu amo muito o que eu faço. Trabalho num grupo que eu também tenho muito carinho e respeito. Procuro estar sempre ligado nas novas tendências. Eu sempre fui um cara muito inovador, sempre fui um cara que todo dia eu acordo e falo assim, eu tenho que fazer algo diferente, senão o meu resultado vai ser igual. Eu gosto muito daquela frase do Einstein, né? Já até ouvi falar que não é do Einstein, mas enfim, para mim incorporou. Burrice, né? Vamos resumir. Querer resultado diferente se todo dia a gente faz tudo igual. E essa é uma frase que está na minha cabeça 24 horas por dia. Muito então, bem. Essa é a minha resposta para Mayra, né?
Isso, a Daniele Simon. Felipe, dê uma dica aos gestores que estão começando agora, com tanto sucesso que você tem na sua equipe, né? Como gerenciar equipes, como deixar equipes motivadas. Olha, eu amo gente. E eu falei muito de amor, né? Amar o que faz, amar a gente. Mas eu amo muito gente. E eu dou muita autonomia também. Eu acho que a partir do momento que eu contratei uma pessoa, é porque eu confio nela, eu confio no potencial dela, eu tenho que deixar ela trabalhar. E, e orientando. E é isso. Tem muita coisa, né? A gestão é uma coisa Claro, muito complexa. Mas a essência da minha gestão é essa. perfeito. O... Deixa eu pegar aqui o Darcy Júnior. Está perguntando aqui, ó, qual o diferencial do Carbig como parceiro para a venda de veículo zero de grandes marcas do Grupo Carbel? Pois é, olha só. O Carbig, ele veio trazer robustez para a área de seminovos do Grupo Carbel. O Grupo Carbel, isso também nós estamos falando em inovação também, nós estamos falando em tendências. Essa pergunta do Darcy é bem legal, que tem a ver com o tema, que é uma tendência, né, da profissionalização do carro usado nos grandes grupos. O que a gente fez? Os nossos setores de carro usado, antes da gente lançar o Carbig, eles eram muito descentralizados. E você entrava numa loja de usados do grupo para comprar uma SX, por exemplo, e se não tinha naquela loja, o cliente ia embora. E eu tinha mais 10 carros desse em outras lojas do grupo, mas elas não se conversavam. Então, o que o Carbig fez? Ele veio trazer uma identidade para o setor de seminovos do grupo, uma robustez, e isso faz com que a gente fique mais agressivo nas avaliações dos carros. E, consequentemente, o grupo vende mais carro zero. Então, a gente vê hoje, os grupos que não têm um carro usado robusto, eles também ficam mais fracos na venda do carro zero quilômetro. Uhum. Então, a gente está antecipando, isso é um movimento que está acontecendo, inclusive no mundo. Só para você ter uma ideia, a empresa de automóveis mais valiosa dos Estados Unidos, eu acredito que ela seja do mundo, é a CarMax nos Estados Unidos. A CarMax, ela vale mais do que as três maiores grupos, os três maiores grupos de concessionárias dos Estados Unidos juntos. E é uma empresa de seminovos. A CarMax, ela se consolidou tanto lá no mercado que ela não dá desconto nos carros dela. A pessoa que chega lá na CarMax, é o preço que está no vidro, é o preço que ela vai comprar. E a maior vendedora de carros que tem lá. Mas ela, para chegar nisso, ela teve que construir aí um império Caminho, né? Você o falou caminho. agora da CarMax e você falou de concessionárias. Eu queria entrar no tema concessionárias, né? Muita gente no período de pandemia começou... É o seguinte, né? Surgiram os especialistas em coronavírus. Eu nunca vi, né? Um negócio que a gente nunca tinha visto. E aí outro dia eu vi na Globo News, especialista em coronavírus. Ué, é médico, né? Deve ser um epidemiologista. Não, era um cara de mercado falando de coronavírus. Eu falei, bicho, esse cara tá de sacanagem, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa. Mas o povo começou, não, concessionária vai tudo quebrar, concessionária vai acabar. E eu também, a gente conversando, você falou que pelo contrário, né? Que você tem uma visão diferente. Eu queria que você colocasse essa questão. O que vai acontecer hoje? Já vem acontecendo e eu acredito que depois dessa pandemia vai consolidar isso. Os grandes grupos, eles estão se consolidando cada vez mais. Eles estão cada vez mais agregando marcas, porque as margens de concessionárias são muito pequenas. Mas muito pequenas, muito mesmo. Assim, eu nem falo senão vocês não vão acreditar, mas é muito pequeno. Então, para você ter uma rentabilidade hoje, você tem que ganhar escala. Você precisa de agregar novas marcas para poder aproveitar a mesma estrutura de back-office e cuidando de outras marcas, tendo novas receitas. Essa pandemia, segundo o presidente da FenaBrave, vai ter um grande fechamento de concessionárias, não é pequeno. Só para vocês terem uma ideia, eles estão estimando em 2.000 concessionárias fechando num montante de 7.000 concessionárias. Então nós estamos falando de praticamente 30% de concessionárias que podem fechar nesse período de pandemia. Claro que agora esse lockdown está
tá sendo viabilizado, né? A abertura do comércio está sendo viabilizada. Então a gente espera que isso traga um respiro para esses concessionários que estão ali com a corda no pescoço, mas é um número grande de concessionárias. E a gente também vê esse movimento em montadora. As montadoras também elas estão fazendo fusões, estão fazendo aquisições para também ter ganho em escala e para ter ganho tecnológico. A montadora FCA, por exemplo, ela estava um pouco atrasada, está um pouco atrasada em carros elétricos, por exemplo. Então ela está buscando aí fusões, né, com outras montadoras, aproveitando as outras forças que ela tem, juntando com outras forças de montadoras. Esses dias falaram de FCA e Renault, já falaram da FCA com uma marca chinesa. O fato é que nesse mercado que a gente tem, que exige um grande investimento para novos produtos, aliado a margens muito baixas, se não tiver ganho em escala, eu acho muito difícil realmente a sobrevivência de muita gente nesse segmento. Perfeito. O Empreender na Saúde colocou uma frase aqui do Einstein, ó. Uma outra. Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao seu tamanho original. Eu já vi essa frase. Essa frase é espetacular. Boa também. Espetacular. Você espetacular. falou de carro elétrico, e aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem visto, o aumento, realmente assim, é uma realidade para os próximos 5 anos? Você acha que vão ter veículos elétricos mais baratos? E também a questão dos carros autônomos, né? Que aí são tendências mais futuras, mas que a gente já está vendo teste, né? Também muito se fala de carro elétrico e de carro autônomo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Sim, bacana. Esse tema é bem pertinente quando a gente fala de tendências, né? O carro autônomo, a gente vê uma... Eu vou dar um exemplo para você. Na Noruega, de todos os carros zeros vendidos este ano, 44%, não sei se é 2020 ou 2019, acredito que seja 2020 esse dado. 44% já são carros elétricos. Mas a gente sabe também que a Europa, você inclusive é um ítalo brasileiro, né? A gente sabe que a preocupação da Europa com o meio ambiente ela está realmente à frente de todo o resto do mundo, né? Os níveis, os critérios que eles têm lá, a preocupação que eles têm com o meio ambiente é bem grande. Então lá existe um movimento muito forte. Você vê um país que tem 44% dos carros 0 km emplacados lá são já elétricos. Aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, a gente está falando em 3,5% a 5% em 2025. Nos Estados Unidos, hoje já estamos falando em 4,4 carros elétricos emplacados no montante de carro zero. Não estou falando da frota circulante, não, estou falando de novos carros, né? Sim. Então, a cada 10 carros emplacados, a cada 100 carros emplacados, 5 são elétricos. A tendência, sim, é baratear, mas hoje ainda eles dão prejuízo para a montadora por causa do custo da tecnologia empregada, né, o custo de desenvolvimento. Então ainda é um produto que dá prejuízo, mas não dá para voltar. Isso aí vai ser uma tendência. Lá na Europa, então, tem montadoras que já falam que em 2030 já não vão nem fabricar mais carros a combustão. Eu acho que a Volvo um caminho, um comunicado que acho que até 2030, depois disso, não fabrica mais carros. Não vai fabricar. Então é caminho sem volta. Aqui no Brasil, a gente tem um período um pouco mais longo, porque a gente também tem que ter uma infraestrutura, porque esse carro tem que ser abastecido, né? A Tesla, por exemplo, que foi a precursora aí, já existiam estudos, mas a Tesla foi que balançou esse mercado, né? A Tesla, o projeto da Tesla, eu tive com uma pessoa que estava lá no Vale do Silício, o projeto da Tesla era ter postos de baterias ao longo dos Estados Unidos, no território americano. Então sua bateria estivesse acabando, você ia parar num posto, um robozinho ia descer a bateria do teu carro, do assoalho do teu carro, ia colocar uma carregada e você continuaria a viagem. Então, você tem uma ideia onde que a Tesla quer chegar, por isso que ela vale mais do que muita montadora que vende 100 vezes o que ela vende em unidades, porque ela já está com uma cabeça lá na frente, né? Então, o carro elétrico é uma realidade,
Aqui no Brasil agora veio esse novo Audi e-tron, né? Que está já fazendo um sucesso. No Brasil a gente sabe que lá na parte alta da pirâmide, aquela polarização que tem lá, a crise lá não existe, né? Então, está vendendo muito. E carro autônomo, eu vejo isso um pouco mais para frente. A gente fica brincando, né? Você imagina desenvolver uma tecnologia de um carro autônomo numa autobahn, lá na Alemanha, e numa estrada daqui até Monlevade, né? O carro autônomo aqui vai ter que rebolar, viu? Porque Opa! ele vai ter que escolher o buraco, o caminhão da frente. Exatamente. Então, assim, aqui no Brasil, a gente também tem um problema de infraestrutura, mas olha, tem um dado interessante, que entre 2035 e 2045, são projeções, né? Claro. Esse eu não lembro qual que foi a fonte, não, mas foi na Europa. O carro autônomo vai salvar 585 mil vidas. Pela inteligência artificial que ele vai ter ali por trás de frear na hora certa, parar no lugar certo, não atravessar o sinal. Então, a gente eu cresço um pouquinho mais para frente, mas é a realidade também. Já existe, já funciona. E eu acho, sabe o que eu acho, Luiz? Desculpa te cortar. Que isso? Eu acho que em breve nós vamos entrar em concessionárias de automóveis Apple, concessionárias de automóveis Microsoft. Porque cada vez mais as máquinas vão ficar um pouco de lado. Quando eu falo a máquina vai ficar de lado, não é que vai regredir, mas o investimento maior vai ser nesse entretenimento a bordo. Você vê um Tesla hoje, você já tem uma atualização automática. Você está dirigindo, você atualiza o teu Tesla. Dentro, assim, sem precisar de levar numa concessionária, você está atualizando o software do teu carro. Então, cada vez mais a gente vai ver as montadoras, elas vão ter que se reinventar agora. Isso já se fala muito no meio de montadora. Em trazer uma conveniência a bordo, principalmente conectividade a bordo. E o 5G, quando entrar, vai ser uma explosão disso, né? O 5G vai revolucionar realmente o mercado. A gente tem hoje um case, né, da GM, que é até um case antigo, mas ele é pouco falado, que é o OnStar. Super legal. Super legal. O OnStar, para você ter uma ideia, se você sofrer um acidente e o airbag explodir, ele sabe que o airbag explodiu, a concierge começa a falar no alto-falante do carro, que ela está online com você o tempo todo, e se você não responder, ela manda um SAMU lá atrás de você. Né? Você pode, com um toque no retrovisor, perguntar onde que tem um restaurante japonês próximo a mim. Né? Você pode... Isso com uma outra pessoa, com uma pessoa do outro lado da linha. Nós não estamos nem falando do Google respondendo, não. Existe uma equipe que dá suporte para esse OnStar, que daqui a pouco vai ser inteligência artificial. Mas hoje tem uma equipe que faz isso. Se você quiser que a tua filha... olha, minha filha vai daqui até São Paulo. Né? Você traça aquela rota para ela. Se ela sair daquela rota, sei lá, vai sofrer um sequestro ali. O OnStar te avisa que ela saiu da rota. Então, a gente vai ver cada vez mais isso, essa interatividade de carro e cliente. E as montadoras estão trabalhando muito forte para isso acontecer. Legal. Olha que pergunta bacana aqui, vou pegar o nome dele aqui. Oh, meu Deus, é tanta pergunta. Deixa eu não perdê-la aqui. Aqui, ó. Do Júlio Laguna. O Júlio está perguntando, que tem a ver com o que você está falando. Qual a tendência de personalização e agregação de valor na venda com produtos e serviços de pós-venda? Oh, que pergunta boa, Júlio. Ô, Júlio, vou dar um número aqui para você hoje, aqui no Brasil e dos Estados Unidos. Não sei se eu já falei aqui na live, mas aqui no Brasil, 20% do lucro de um carro zero, ele é advindo de valores de serviços agregados. Seja um acessório, seja uma garantia estendida, seja uma revisão pré-paga. Lá nos Estados Unidos, a gente tem 50% a mais disso. Então, lá são 30%. Quase 50% a mais. Né? Lá são 30% da rentabilidade de um carro novo
proveniente de vendas de produtos agregados. agregados. Cada vez mais, esse percentual vai subir. Porque o carro, cada vez mais, ele vai ter margem suprimida, o carro zero, principalmente, e o segredo vai ser em agregar serviços e acessórios nos carros. Muito bem. Outra coisa que é interessante, né, e que a gente vê hoje em modelos de luxo, é a questão da customização, né? O carro vir lá com uma cor de cinto, ou de banco, ou de cores específicas de carro, né? Vários carros, eu já vi isso na Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, você lá, o teto é de um jeito, o couro é de outro jeito. Você acha que isso é algo que vem para os carros de médio padrão e até carros populares no futuro? Ah, com certeza, com certeza. Essa é a tendência. Como o ticket médio de carro zero está cada vez aumentando mais, ele começa a ir para um público de um patamar social um pouco maior. É uma tendência mesmo. O ticket médio de carro zero vem aumentando absurdamente, por um motivo até óbvio. Os volumes estão diminuindo, porque o crédito ficou menos acessível. Então, quando aqui no Brasil, estou falando do Brasil, né? Você tem menos crédito, você tem menos venda. Menos acessibilidade a crédito, você tem menos venda. Então, se você tem menos venda, ou você agrega valor no carro e sobe o ticket médio dele, ou você não consegue manter a indústria. Então, hoje, o ticket médio está aumentando, o público é um público cada vez mais exigente, não só por qualidade de produto, como também em busca de customização, né? Que isso, inclusive, é uma das coisas que impulsiona muito a diferenciação, a customização, sempre impulsionou muito a indústria automobilística, né? Teve uma época que a Fiat trocava o modelo a cada 2 anos, 2 anos e meio, e eu lembro que o consumidor ficava bravo com aquilo. Poxa, acabei de comprar o carro, já está mudando. Mas é porque é isso. Aquela pessoa compra o carro, na hora que o vizinho ao lado, daqui a um ano, compra um carro igual, ele fala, agora eu quero ter um diferente. Então, isso é uma tendência, sim, em virtude desse crescimento do ticket médio de carro zero, que está acontecendo. Maravilha. Eu só responder uma pergunta da Daniele. Ela perguntou qual era o ticket médio quando eu falei de valor agregado. O valor agregado, esse 20% é sobre o lucro, não é sobre o valor do carro. Então, você pode ter confundido quem estava me ouvindo, mas 20% do lucro do carro vem do famoso F&I, né? Isso. Você está falando que o lucro do carro zero é um lucro muito achatado, né, para carro zero. Sim. Em alguns casos, R$1.000, R$2.000, né? Alguns casos chega até a ser nesse nível, né, o Felipe? Ou menos. Passei épocas que, principalmente quando a gente tinha carros com ticket médio mais baixo, a gente ganhava menos do que isso. Uma coisa que vai crescer muito nesse mercado é o aumento das vendas C2C. Isso é um assunto bem interessante, porque os canais de vendas hoje, antigamente o consumidor, se quisesse anunciar o carro dele, ele tinha que pôr um tijolinho ali no jornal. E rezar para alguém ligar. Exatamente. Hoje, ele pode anunciar esse carro. Se a pessoa que quiser comprar o carro dele, se ela quiser financiar, esses portais todos de vendas tem um banco por trás, inclusive os bancos incorporaram os portais para isso. Se ele quiser, pra você ter uma ideia, você já não consegue anunciar um carro num portal de vendas, e o portal te pergunta, você quer incorporar uma garantia para você oferecer para quem está comprando de 3 meses, para você ter a mesma competitividade com uma concessionária? Você pode anunciar, inclusive, incorporando uma garantia de 3 meses, por um terceirizado, claro, para o consumidor que está comprando seu carro. Então, isso, cada vez mais, faz com que as concessionárias comecem também a ficar um pouco de lado. Poxa, eu não vou comprar um carro do consumidor porque eu tenho que financiar. Bom, isso não é problema mais. Eu não vou comprar um carro da pessoa porque não tem garantia, não é um problema mais. Então, uma tendência hoje é que as concessionárias
também passem a ser um meio e não somente um fim. A gente brinca assim, eu quero ser um PayPal do carro usado. Já que você vai negociar direto lá com o Luiz, negocie aqui dentro da minha loja, que eu ainda tenho oportunidade de fazer outros negócios com vocês. Ou para quem vendeu depois comprar um carro. Então, isso é uma tendência hoje, das concessionárias também não estarem só preocupadas em ser o fim, ser o meio também. Perfeito. Filipão, 55 minutos de papo, tem mais 5 minutos, pessoal. O papo tá tão gostoso que correu, né? Foi muito rápido, Correu. Muito rápido. Correu. O Glênio Júnior, maior exemplo no mundo é a Porsche, quando você monta o seu carro. Agrega muito valor na venda. Em breve, as montadoras irão explorar esse nicho de negócio, mesmo nos carros mais baratos, aguardar. O Mário Ferreira, Filipão, me passa aí 3 dicas para um bom vendedor se destacar. Ó, a primeira é você se preocupar com a experiência do cliente e não a experiência do seu bolso. Hoje a maioria, né, está mudando isso muito, graças a Deus. E eu falo isso com a maioria dos nossos vendedores lá no Carbig. Quando você fizer qualquer contato com o cliente, não queira que a experiência Opa, seja boa para o cliente. calma aí. Picou a sua fala, Filipão. Então, você falou essa questão, primeiro ponto, foco na experiência do cliente. Do cliente. Isso. Então, assim, o que é importante para ele naquela venda? O que qual que é o melhor carro para ele e não o melhor carro para o seu bolso? Então, essa é a primeira dica que eu dou para o vendedor. Relacionar com o cliente também. Os melhores vendedores que existem, eles relacionam com os clientes. Eles não... A venda começa quando termina. Deu para entender? A partir do momento que você entregou o carro para o cliente, deu parabéns para ele, ali começou a venda. A nova venda. Então, o vendedor que não relaciona com o cliente ao longo do tempo, realmente, normalmente, tem performances mais baixas. E atender com a alma. Nós temos um consultor que fala muito sobre humanização do atendimento, atendimento com alma. Ele está até dando uma consultoria para a gente, o Rodrigo. Estava até aí, não sei se ele está ainda. Mas esse atendimento com a alma, o cliente percebe. E aí, não há nada mais importante do que criar uma conexão emocional com a pessoa. Quando você tem uma conexão emocional com a pessoa, você consegue tudo com ela. Tudo, 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 tudo. Então, isso é muito importante. E uma lição de casa, né, que nós concessionários também, e não só o ramo de concessionárias, mas todos os segmentos hoje, a gente hoje só ouve a voz do cliente, muitas vezes pelo saque, né? Então, como é que a gente age para resolver os problemas da concessionária? A gente tem lá as reclamações, a gente faz pesquisa de satisfação, tal, e aí a gente fica com aquela massa ali. E cada vez mais as empresas hoje estão investindo em analisar o que está acontecendo fora da tua base de dados, que são o que a gente chama de bases não estruturados. Então, hoje existem muitas ferramentas para você ouvir a voz do cliente na rede social, ouvir a voz do cliente na internet, ouvir a voz do cliente ali no YouTube. O que ele está falando? O que ele está querendo comprar? E o que ele está falando da tua empresa? Então, eu queria também complementar essa tendência de mercado. Um investimento hoje, se a gente não tiver um investimento forte hoje em Big Data, Analytics, em Data Lake, para entender o que está acontecendo fora do ambiente da sua concessionária, também vai ficar para trás. Esses concessionários vão morrer. Perfeito. Filipão, acabou o nosso tempo. Espetacular o papo. Ficaria mais 1 hora tranquilamente. Muito bom, também, foi muito bom. Centenas de participações. Uma pergunta que ficou aqui era dicas para o comprador. Mas, enfim, busque empresas sérias para poder... Carbig.com Carbig.com, Grupo Carbel, muitas pessoas preparadas para te atender. Nossa Senhora!
Ô, Filipão, obrigado, viu, cara? Um grande abraço. Amanhã a gente recebe o chefe de cozinha Rafael Autorino, sempre 8 da noite. Brigadão, um grande abraço, até amanhã. Obrigado a Valeu, todos aí, Felipe. obrigado pelos elogios. Um abraço, amo vocês. Valeu, Felipe. Um abraço, Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Abraço.